Olá, eu sou a professora Sheila Martins, pedagoga, técnica em segurança do trabalho e especialista na área da educação profissional tecnológica. Ao longo desse meu período de 15 anos de busca de saberes e conhecimento, tenho algumas outras formações, mas o importante de todas elas é que eu me tornei uma profissional e uma trabalhadora especialista dentro da área do que nós chamamos de educação profissional. E é nesse pensamento, nessa perspectiva, que eu venho hoje convidar você, trabalhador, trabalhadora, você, empreendedor e até você, por que não, empregador de pequeno, médio e grande porte, para que nós venhamos pensar e refletir sobre o trabalho. Nós temos aqui no nosso país um filósofo e educador chamado Demerval Saviani, que ele tem uma tese muito interessante que ele diz o seguinte: o trabalho é uma atividade produtiva, fundamental da natureza humana. Pelo trabalho, o ser humano transforma a natureza, cria-se a si mesmo e constrói o ser social. É pelo trabalho que nós nos transformamos, que nos torna homens, mulheres conscientes, mulheres e homens sociais. Olha a importância do trabalho. Então, é nessa perspectiva que eu quero desenvolver esse pensamento, essa reflexão, juntamente com você, trabalhador, juntamente com você, empreendedor e empregador, sobre 3 pontos principais sobre aquilo que nos faz, que nos transforma como um homem, uma mulher, que nos traz essa humanização, que o trabalho, que é algo natural, não o emprego, mas sim o trabalho, para que a gente venha crescer e desenvolver dentro dessa perspectiva. E uma delas, que é principal, para a gente começar falando, é sobre a percepção. Um trabalhador e uma trabalhadora que cria, que desenvolve, que transforma essa percepção, que é o processo cognitivo pelo qual o nosso cérebro organiza todos aquilo que identificamos, que interpreta as informações, que é captada pelos sentidos, pela nossa visão, pelo aquilo que a gente vê, pelo aquilo que a gente ouve, pelo aquilo que a gente sente do olfato, pelo tato, até pelo paladar. Essa percepção, algo que a gente às vezes não precisa ouvir ninguém falar, mas você de olhar, você capta a mensagem e você percebe aquilo que está acontecendo ao seu redor. Essa habilidade é uma forma principal de todos nós, como seres humanos, como trabalhadores, como empreendedores, como empregador, precisamos desenvolver para que nós venhamos compreender, podemos, nessa forma física do meio ambiente, da significância, das experiências, a gente possa entender esse processo de compreensão, para que nós venhamos não ser manipulados, é uma das as habilidades que a percepção nos traz, porque nós venhamos compreender tudo aquilo que está ao nosso redor e não nos deixar manipular por diversas, principalmente, influências que não nos vão trazer benefícios. Então, essa percepção, essa habilidade é uma habilidade que todo trabalhador traz para desenvolver, principalmente na sua vida pessoal, profissional e dentro da sociedade. Mais essa segunda habilidade que nós como pessoas, nós como trabalhadores, vamos nos humanizando através dessas habilidades, desses conhecimentos, desses saberes, é o pensar. Mas pensar de que forma, professora Sheila? Pensar criticamente. O que é pensar criticamente? Eu estou dizendo de todos nós precisamos pensar e analisar principalmente o ambiente que nós estamos. Seja no seu trabalho, seja no transporte, no seu trajeto, seja na sua vida, na sua casa, com colegas, com o seu cotidiano. Então nós precisamos observar e analisar tudo ao nosso redor. E essa habilidade, tanto como trabalhador, como empreendedor e como empregador, é algo importantíssimo se desenvolver nas nossas vidas, porque é através desse pensar, desse observar, desse analisar, é que nós vamos compreender e identificar tudo ao que está ao nosso redor.
E recentemente nós tivemos um trabalhador que muitos trabalhadores se identificaram com ele, porque ele estava ali num determinado local, ali como ele fala no vídeo, e ele nos mostra toda a sua forma de indignação sobre o sistema que ele está vivendo. Ali ele para, e uma das coisas que chamou mais a minha atenção, ele observa e fala, olha a grandeza desse lugar, a grandeza desses prédios. Então ali ele estava o quê? Observando. Logo mais ele desabafa como trabalhador, que ele trabalha e ele não consegue produzir aquilo que ele sonha, aquilo que ele almeja, ele não consegue obter, alcançar, né? Porque ele falando, ainda mostrou as suas mãos, isso marcou bastante para mim. Ele analisa todo o processo da vida, o processo da sociedade. Ele analisa, será que o trabalho realmente está transformando a vida dele como um trabalhador? Será que é isso que está acontecendo nas nossas vidas? Então ele está ali observando, analisando, pensando criticamente. E isso é importante para todos nós fazermos, porque nos trazem lucidez, clareza sobre aquilo que a gente precisa analisar. E a principal que eu trago para vocês, a terceira habilidade, é a mais complexa e a mais desafiadora, mas uma das mais importantes, que é o saber e o conhecimento. Qual é o conhecimento, professora Sheila? Que é uma habilidade que todos nós, como pessoa, como trabalhadores, como empregadores, precisamos obter. Um conhecimento que é aquele que transforma. Um conhecimento que é aquele que nos faz, que nos motiva a ser pessoas que realmente pensa criticamente, que tem a percepção, como aquela primeira e segunda habilidade que eu falei, para que nós venhamos observar o sistema que a gente vive, como a gente vive e como trabalhar para que isso venha a ser transformado. Esse é o conhecimento. Tem outro filósofo que fala muito sobre isso, que é Paulo Freire, um educador também, que ele nos fala o seguinte, o conhecimento que transforma, ele nos traz consciência. E nós, como pessoas, como trabalhadores, como seres humanos que estamos aqui para desenvolver através do nosso trabalho, a nossa natureza humana, com conhecimento que traz consciência, ali muda a nossa realidade. Que é sobre isso que eu quero realmente nos trazer essa lucidez, para que venha mudar, essas habilidades venham mudar a nossa realidade, como trabalhador, como trabalhadoras, como empreendedor, como empregador, que venha buscar e trazer e mudar a nossa realidade. E é dentro dessa perspectiva, dessa mudança, que eu trago para você experiência que o conhecimento, o saber, ele exige de nós. Essas habilidades, elas exigem de nós um comportamento, uma postura. Muitas vezes exige de nós que saímos daquela até aquilo que é cômodo, para que a gente venha buscá-lo e venha mover através disso. Professora Sheila, mas não é fácil para mim que trabalho, tenho uma escala exaustiva, que pego transporte lotado. Bem sei eu sobre tudo isso. Eu, como trabalhadora, como educadora, como pessoa, sei que não é fácil. A minha mini biografia, ela mostra uma questão muito importante para todos nós que somos trabalhadores, muito deles que trabalham longe, distante da sua residência, que não é fácil, mas exige de nós aquilo que mais nos desafia como ser humano, a transformação. E quando a gente quer uma transformação, nós temos que fazer escolhas por elas. E eu tive que, na minha vida, nas minhas experiências profissionais, muitas delas fazerem escolhas que realmente não foram fáceis. E eu tenho buscado esse conhecimento e feito essas escolhas a cada dia da minha vida para chegar aqui e falar para você que é possível obter resultados positivos para ser realmente uma vida que transforma, que muda, que traz essas habilidades e te faz uma pessoa melhor dentro da sociedade. Eu fico por aqui.